Métricas de marketing digital. Quais são as melhores? Quais são as mais importantes? Como utilizá-la? Seja bem-vindo à Masterclass. Eu sou Diego Ivo, fundador e CEO da Conversion, e hoje eu vou falar sobre as métricas de marketing digital. Mas eu não quero somente trazer para você, as métricas são essa, aquela, LTV significa isso, custo por clique é você dividir o seu custo publicitário pelo número de cliques. Não, não, não. Isso daí é muito óbvio, isso daí você tem no Google, isso daí você tem em qualquer lugar. Eu vou falar isso daí. Mas o que eu quero é que nessa Masterclass você aprenda a pensar as métricas, que você veja quais são as correlações que uma métrica tem com outra métrica. Como você pode utilizar métricas para resolver problemas de negócio. Por exemplo, se você vai usar a métrica de LTV sobre CAC, será que a sua empresa está preparada para isso? Ela vai ter um impacto muito grande no fluxo de caixa. Você está, de repente, analisando as métricas dos seus canais. Será que você está fazendo a atribuição correta? Será que o canal que te gera conversão é o mesmo canal que que te criou a demanda? Geralmente não são os mesmos canais. Então, hoje eu preparei essa aula super especial. Eu vou passar por todas as principais métricas, mas não quero só te falar qual o significado daquela métrica. Eu quero te ajudar a pensar qual o significado da métrica para o seu negócio, quando usar uma, quando usar outra, tá certo? Então, sem muitas delongas, vamos lá para o vídeo. Eu tenho aqui na tela o material de nossa aula de hoje, de nossa Masterclass, e está dividido aqui em 3 blocos principais: as métricas 1.0, as métricas 2.0 e as 3.0, né? Por fim, uma conclusão. O que é importante a gente entender aqui? Que o uso de métricas ele vai evoluindo ao longo do tempo. Então, eu vou começar pelo, digamos, mais tradicional do marketing digital, e a sua forma de visualizar vai gerar alguns problemas. No meu entendimento, o mercado, de modo geral, ainda está trabalhando com a visão de métricas que eu chamo de 1.0. Eu vou mostrar aqui, né, essa plataforma é legal pra caramba, pessoal. Ela é o Coda, né, uma alternativa ao Notion, só que ela é mais completa se você trabalha com dados estruturados. Então, para usar dados, ela permite fazer bastante coisa. Nessa visão de métricas 1.0, tudo é muito baseado no quê? No Google Analytics. Foi o Google Analytics que formou a visão das pessoas do uso das métricas. Então, tudo isso aqui é o GA. Eu vou tentar mostrar aqui como todas as métricas estão correlacionadas e quais também são naturalmente as métricas mais importantes. Eu considerei aqui um canal de aquisição, né, qualquer, né, pago, porque vão ter algumas métricas que só existem no pago, mas se for um canal orgânico, é simplesmente você ignorar a variável de custos, né? Então, a gente tem aqui, eu posso controlar o número de impressões. Né? Impressões é quantas vezes o seu anúncio foi visto, ou quantas vezes o seu resultado apareceu para as pessoas. Então, vamos colocar aqui na faixa de 6 milhões. Tá bom. Depois, eu tenho o CTR, que é a taxa de clique. Né? Ou seja, dessas impressões, quantos cliques eu fui gerando. Vamos lá. 20% é muita coisa, acho que ali uns 4% tá de ótimo tamanho. Aqui o custo de mídia, eu estou considerando quanto que a empresa está investindo, né? Eu vou compartilhar o acesso disso aqui depois com vocês, pessoal, porque dá para ver bastante coisa, né? E se eu mantenho fixo o número de impressões, né, o custo de mídia ele vai impactando, por exemplo, o CPM aqui e o CPC. Né? Então, é legal da gente ver aqui quais são as variáveis que impactam outras variáveis. Né? Então, o custo de mídia ele vai naturalmente impactar CPM e CPC. Se as outras variáveis estão fixas, aumento de impressões, eu vou reduzindo o meu CPM e vou, consequentemente, aumentando também os meus cliques, né? Porque eu estou gastando a mesma coisa, imprimindo mais. Né?
e mantendo a minha taxa de clique. Então, o CPC ele vai caindo. Então, essa daqui é a primeira visão mais básica, né? Então, a gente tem aqui como métricas o número de cliques. Diego, qual que é a diferença de cliques e sessões? É o seguinte, clique acontece na plataforma de mídia, seja na busca orgânica, então lá no Google Search Console você vai ver quantos cliques seu site recebeu, o que não é necessariamente o mesmo número que do Analytics. Por quê? Porque o clique aconteceu no Google, ele registra o clique que aconteceu no Google, ou no Meta Ads, ou no Google Ads. O Analytics registra as pessoas que carregaram aquele JavaScript. Né? Então pode ter uma diferença. Via de regra, o Analytics deveria apresentar um número menor, mas eu já vi casos em que apresenta um número maior e vem as complicações, até porque nenhuma métrica é 100% confiável. Né? O Avinash Kashik ele fala que a métrica ele não é uma verdade, ele é um indicador de uma tendência. Então a gente veja a métrica como tendência. Então vai ter variação, você vai consultar fontes diferentes, vão dar números diferentes, mas tem que estar ali na faixa de uns 5% mais ou menos de proximidade. Tá, então aqui é muito simples, né? Imagino que você já esteja familiarizado. Então, cliques, que não é sessões ainda, né? O CPC, quanto você pagou para ter os cliques, que é basicamente o seu custo de mídia dividido por cliques. O seu CTR, que é o número de cliques dividido por impressões. Né? E o CPM é o custo por milhar. Aqui, pessoal, vou dar uma dica muito, muito importante, especialmente em aquisição de mídia paga. Todos os veículos, eles vão olhar para a CPM, entendeu? O CPC quem olha é o anunciante, mas o veículo importa para ele o CPM. Por que importa para ele o CPM? Simples, porque é como ele vai metrificar como que ele está vendendo. Então, seja você o Google ou o Meta Ads, não importa quantos cliques teve, o que importa é quantas vezes você imprime anúncios para as pessoas e qual que é esse CPM médio, porque é ali que você rentabiliza. Ou seja, saber essa informação vai te ajudar bastante, especialmente em Meta Ads, tá? De que se você conseguir fazer um anúncio que vai converter, vai ter um CTR maior, muito provavelmente você vai manter o seu CPM e você pode simplesmente pagar muito mais barato pelo CPC, ou seja, você vai ter mais cliques com um mesmo custo, o que naturalmente, nesse caso aqui, a gente aumentaria o CTR. Né? Então você vê, mantenho as variáveis ali de CPM impressões e reduzo aqui ou aumento o CTR, ele vai aumentar o número de cliques. É uma forma muito boa de, se você depois mantiver a taxa de conversão, de simplesmente converter mais. Né? Então, essa é a primeira parte. Vamos aqui agora para a segunda parte. A gente vai ter a taxa de rejeição, né? A média que é 50%, que a gente vê nos sites. A taxa de conversão, taxa de rejeição, são pessoas que chegaram ao seu site, não viram uma segunda página e saíram. Então, se a pessoa chegou no seu blog, viu seu post, pode ter gastado 3 horas lendo seu post e saiu, vai ter uma taxa de rejeição ali, vai ter uma rejeição. Agora, se ele viu a segunda página, não existe a rejeição. Para que isso é importante? É para você entender, né, como que tá aquela página tal não está convidando a pessoa para ler outras páginas. Em um blog, é normal ter uma taxa de rejeição muito alta, porque as pessoas não necessariamente querem ler mais do que um artigo. Por mais que você faça, você não vai conseguir mudar esse fato. Então, sei lá, no blog, a gente pode ter 70%, 80% de taxa de rejeição, mas no site não. Né? A média ele vai estar em 50% e o desejável até que chegue ali nos 45%. A taxa de conversão, por sua vez, é a proporção de pessoas que chegaram ao teu site que realizaram uma compra, que tiveram uma conversão. Depois a gente tem o ticket médio. Né? Então, olha que interessante aqui. Né? Isso aqui é a visão que a gente tem mais ou menos do Analytics. O que eu coloquei um mês. Né? Sessões já não são a mesma coisa que cliques. Né? Esses dados não estão necessariamente
não estão conectados, sim. O que, que eu fiz aqui? Eu criei um índice de sazonalidade, né, que é uma métrica importante você saber também quando no seu mês, quando qual é o mês que tem maior interesse, que tem maior demanda pelo teu serviço. Então isso daqui eu peguei uma sazonalidade média de e-commerce, em que novembro vai ter o pico máximo, né? E usei sessões aqui puxando os dados de cliques, tá, pessoal? Mas aqui é didático a parada. Então a gente tem um máximo, ponto máximo aqui em novembro, e o ponto mínimo, acho que fevereiro, né? Um mês fraco por causa de carnaval, varejo é muito ruim no carnaval, em fevereiro. Então a gente tem aqui, então vamos concentrar no mês. Então eu tenho as sessões que o site recebeu, 258 mil, sazonalidade não tem no GA, né? A gente pode até tirar aqui, não importa tanto. Eu coloquei aqui para você visualizar melhor as sessões continuadas, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa de rejeição de 100%, né? Você não teve sessões que continuaram além da primeira página. Isso aqui não é uma métrica comum, é um termo que eu usei para ser didático, né? Mas vamos voltar ali para a média de 50%. Aí a taxa de conversão vai influenciar a quantidade de conversões que eu tenho. Então, se eu tenho 100% de... Eu coloquei aqui como limite 50% de conversão, né? Porque mais do que isso seria meio absurdo também. Então, onde a gente vai ter taxas de conversão de 50%? Cara, numa landing page de um e-book, por exemplo, às vezes tem um pouquinho mais, mas dificilmente passa muito disso daí, né? Um número já bastante bom. E no e-commerce, a média assim, brasileira vai ficar ali na casa de 1%, mais ou menos. Às vezes é 3%, às vezes é 0,5%. Né? Porque a taxa de conversão isolada não é nada. Uma vez eu falei, a pessoa falou, se alguém tem um e-commerce que não tem uma taxa de conversão de pelo menos 3%, está fazendo alguma coisa muito errada. Eu tinha um cliente que tinha 0,5% de conversão, né? Mas ele faturava muito. Por quê? Porque tinha um ticket alto. Então, o que importa aqui é quando a receita que você vai gerar, né? Então, que vai ser influenciada pelo ticket médio. Então, olha só, vamos pensar a taxa de conversão de 3% e um ticket de, sei lá, R$ 100. A empresa está gerando 742 mil de vendas. Mas agora, vamos para uma taxa de conversão de 0,5% com um ticket de R$ 1.000. Né? Eu não lembro o número exato ali, mas aparentemente aqui está bastante maior. Mas a média nacional é 297, R$ 300, mais ou menos. A taxa de conversão de 1% é a média. Então vai reparando, pessoal, eu quis fazer desse jeito para vocês verem como cada coisa vai impactando a outra. Em tese, né, na prática sempre é um pouco diferente, mas em tese, se eu aumento a minha taxa de conversão aqui, então eu estou com R$ 300 de ticket médio, né, 778 mil de receita, se eu dobro a minha taxa de conversão, eu dobrei a minha receita, né? Por que eu falo que isso é na teoria? Porque na prática é bastante diferente. Na prática não é tão simples você aumentar essa taxa de conversão simplesmente por aumentar. Ou então, por exemplo, você pode ter alguns casos em que uma grande empresa faz uma campanha sazonal, atrai muito curioso para o site, a taxa de conversão cai, mas isso não derrubou, por exemplo, a receita. Então, no fundo, não importa o quê? Qual que é a receita. E se você está gerenciando mídia, se você está gerenciando os canais de aquisição, qual que é o ROAS? O que é ROAS? ROAS é a relação de receita dividido pelo custo de publicidade. Então aqui, por exemplo, a gente teve 1.634.000 de receita, o custo de mídia está aqui em R$ 291. Né? Agora repara que se eu reduzir a mídia mantendo as vendas, o meu ROAS vai subindo. Né? Então, todas essas métricas estão conectadas, elas geram relações. A gente não pode dizer causal, né? Porque se eu cortar o meu custo de mídia pela metade, eu dificilmente vou conseguir manter a receita, né? Mas se isso acontecesse, eu aumentaria bastante o meu ROAS. ROAS é uma métrica bastante comum, as pessoas muitas vezes chamam ela de ROI. Tá errado, pessoal. Então, o ROAS é basicamente receita dividido por custo.
usado para medir publicidade. Você vai medir através do modelo Analytics mesmo, um modelo bastante simples. Para você medir ROI, de fato, você tem que pegar a receita menos o custo dividido pelo custo, né? Vai ter um número em percentual aqui. A gente vai trazer um número em percentual, ROAS é um número ali, o dividido. Para medir gasto de publicidade de marketing, né, vai pelo ROAS. Você pode usar o ROAS também para medir SEO. Então vamos supor, você gerou aqui vai 1.600.000 de venda e o seu custo com a agência foi de 50 mil. Pronto, você tem um ROAS de 34 aqui. É uma forma de visualizar também. Então, esse aqui é um playground com o qual você pode brincar à vontade, tá? Você vai visualizar aqui. Eu compartilho depois esse arquivo para você ter uma visualização. E aí, a gente vai olhar, bem, as seções do site, vai correlacionar com a receita, isso aqui né, representando bastante o Analytics. Vamos ter uma visão anual aqui, né? Até um faturamento, custo de mídia, número de conversões, etc. Como que as pessoas avaliam a eficiência? Como eu disse, olhando para ruas. Então, eu tenho os canais aqui, eu vou definir quais são os custos do canal. Diego, mas direto eu não tenho um ROAS propriamente, né? Porque eu não tenho um custo publicitário. Sim, mas você poderia alocar algumas coisas no custo direto, por exemplo, custos de produção, custos de UX, de tecnologia, etc. Orgânica, o custo de agência, busca paga, social paga é mais óbvio, né? Social orgânico, cara, você gastou para produzir, né? E assim sucessivamente. Então, como é que as pessoas vão trabalhar isso daqui? Vão olhar, né? Qual que é a participação do canal e qual que é o ROAS do canal. Então, eu vou tendo mais vermelho aqui os canais com maior ROAS. Aí, em tese, eu devo investir mais nesses canais, mas vai ter alguns paradoxos. Por exemplo, na social orgânica eu tenho só 1% de participação e talvez dificilmente eu consiga subir. Então, a gente tem que olhar qual que é o ROAS, né? Encontrar a relação do ROAS, que é essa relação de retorno publicitário, retorno de custos de investimento, e olhar também qual que é a capacidade de expansão. Em geral, o canal mais escalável para as empresas costuma ser a busca paga, porque você vai aparecer no mesmo momento que você paga para quem está buscando por você, mas ele tem um ROAS mais baixo também. Uma coisa que vai aumentar o ROAS de busca pagas é a busca pela marca e, de certa forma, a gente começa a ter um problema aqui nesse modelo de métricas, né? Ele é bastante simples, isso daqui. É, imagino que você tenha entendido com uma relativa facilidade, mas a solução dele, da simplicidade, é também o problema dele, que ele não traz toda uma visualização. E a gente começa a ter um problema aqui, e a gente vai entrar na métricas 2.0 que eu chamo. A visão acima, ela começa a mostrar alguns problemas, que é, o primeiro que é, ao comprar um cliente, ele é cliente durante muito tempo, ou seja, ele só não fez aquela compra lá do ticket de R$300. Então você trouxe um cliente, você teve um custo para trazer um cliente, e muitas vezes o custo que você gera para trazer um cliente, ele é muito próximo da receita que ele gerou na primeira venda. Então, o modelo acima é muito problemático, porque você de repente vai ter um ROAS que não está fechando a conta, tá? Só que isso não necessariamente está ruim, tá? Então, ao comprar um cliente, é cliente durante muito tempo, e aí entra a ideia de LTV como métrica de receita. O que é LTV? É a receita bruta ou líquida. Receita bruta, vamos supor que a pessoa comprou um produto de R$300 e essa receita bruta mesmo. Receita líquida poderia ser o custo o lucro líquido do produto, né, no sentido de qual que é a margem que você tem no produto? Vamos supor que você tem uma margem de 50%, então você calcularia o LTV sobre R$150. Posso falar? É complicar as coisas, entendeu? Conceitualmente, talvez esteja até mais certo você olhar em relação à receita líquida, mas vamos olhar para a receita bruta, tá tudo bem, o importante é alinhar a forma de lidar com as métricas.
uma questão base aqui, uma máxima, é que sempre trazer um cliente vai ser mais caro do que vender para quem já é seu cliente, né? Você, para realizar a primeira venda, você tem que quebrar muitas objeções. Então, vão existir até muitas estratégias de mercado simplesmente para você conseguir realizar a primeira venda. Você pode pensar num ticket mais baixo, né? Você poderia até colocar mais grana até do que o próprio ticket do produto. E é nesse sentido, ROAS pode deixar de fazer sentido como métrica, né? O modelo acima ele vai funcionar muito para e-commerce, né, de vendas de pouca recorrência. Talvez se você tem um e-commerce de venda de pouca recorrência, para o modelo acima talvez funcione, te atenda bem. Mas se você tem uma operação, um negócio um pouquinho mais complexo, você vai ver para isso daqui. E aí você vai descobrir mais uma outra coisa, que tem canais que trazem clientes com lifetime value maior, entendeu? Então, sei lá, via de regra, a busca orgânica traz um lifetime value maior. Os canais orgânicos geram um lifetime value maior. Ou seja, se eles geram LTV, um lifetime value maior, lifetime value, pessoal, como eu falei, né, a receita que o cliente vai deixar na tua empresa ao longo do tempo. Vamos supor que o ticket seja R$ 300, né? O ticket R$ 300, ele faz em média 5 compras, né? 300 vezes 5, a gente vai aqui para R$ 1.500, seria o LTV nesse caso, entendeu? E aí você vai ter que medir qual que é o LTV de cada um dos canais. Aí eu tenho um exemplo aqui, tá? Então imagina o número de novos clientes no período, o custo de aquisição, e eu tenho aqui, imagina que o meu CAC foi R$ 300, o meu ticket médio foi R$ 301, meu ROAS foi de 1, ou seja, para cada real vendido, eu gastei R$ 1 para trazer esse cliente. Se a sua margem do produto é 50%, ou seja, você gastou R$ 300 para gerar R$ 150 de receita de receita para a empresa, não faz sentido olhando para essa lógica de ruas, certo? Mas pode ser que faça sentido. A gente vai olhar aqui quantas vezes a pessoa compra ao longo do tempo. Deixa eu mexer aqui, que aí vai ter o LTV. Então, se a pessoa ela comprou 2 vezes com aquele LTV de 301, a gente tem um LTV de R$ 600. E aí a gente vai passar a olhar o quê? O LTV sobre o CAC, né, que é a receita média do cliente ao longo do tempo dividido pelo custo de aquisição. No fundo, é um ROAS 2.0. Né? E as empresas vão olhar muito para isso daqui. Existe uma máxima no mercado que fala que uma boa relação de LTV sobre CAC é 3. Tá? Como que a gente vai aumentar o nosso lifetime value? Aí surge uma métrica aqui, que é o NPS, né? O Net Promoter Score, que é basicamente aquela perguntinha que você recebe quando realiza uma compra. Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a empresa XPTO para familiares e amigos? Aí o que acontece? Você tem um detrator que é de 0 a 6. Né? Então vamos supor que você teve 100 detratores aqui. Aí você tem os neutros. Os neutros são as pessoas 7 e 8. Vamos supor que você teve mais 100 aqui. Você tem os promotores, né, que são as pessoas 9 e 10. Né? Então são essas pessoas que, de acordo com essa metodologia, vão se promover, vão indicar o seu produto. Então a gente teve quanto aqui? Um total de 500 compras aqui. Opa, ele está puxando uma fórmula aqui. É o Coda. Eu tive, então, como é que eu calculo o NPS? Eu pego promotores menos detratores. Então, 200, certo? E dividido por 500. Aqui ele vai até ajudar. 200 dividido por 500 vezes 100. Então, eu tive um NPS de 40, que não é um NPS lá muito bom, né? Essa empresa aqui, nesse exemplo, está com muitos detratores. Então, voltando aqui, a gente pode mexer aqui então também, ó, 40, pode dizer que é ok, né? Então, NPS ali abaixo de 30 é ruim. Então, a pessoa só fez uma compra, ele teve sobre CAC 1. Cara, existem muitas variáveis que aumentam a LTV, né? Estou falando de uma que é a satisfação do cliente, está muito correlacionada com o aumento de lifetime value. Não é a única variável, mas
já traz bastante ponto aqui, que você vai encontrar uma correlação muito alta com o NPS. Outra métrica que está cada vez mais comum também é CSAT, que é basicamente uma avaliação de 0 a 5 da empresa. Na Conversion, eu estou usando mais o CSAT ultimamente, ele é mais simples e serve para... Você pode avaliar toda a experiência do cliente em vários momentos, tá certo? Então, olha só a mágica acontecendo aqui. Eu vou aumentar o NPS e, de repente, eu começo a aumentar o número de compras que a pessoa foi fazendo. Ó, 60, né, que já é uma área considerada positiva, não é uma área de excelência ainda. Eu tive 3 compras, então eu passo a ter aqui o LTV de 3, que é o positivo. Vamos colocar aqui um target de NPS é sempre na faixa de 80, tá certo? Ele não subiu aqui, poxa, poderia ter subido um pouco mais. Vai, beleza. Ele só é uma fórmula aqui, né, pessoal, que eu fiz para exemplificar. Com 95 ele levou para 4 o número de compras, né? Talvez a partir de 80 devesse aumentar a probabilidade de realizar compras ali. Então, o LTV aqui foi de R$300. Então, eu poderia pagar tranquilamente R$300, mesmo sendo o ticket do primeiro produto, porque posteriormente eu vou ter a venda. Considerando o lucro, né, que seja de 50% do ticket, né, então, teria R$600 de receita líquida e gastei R$300. Então, aparentemente, tá bom. Mas, pessoal, não existe uma regra geral nisso daí. Cada empresa vai ter os seus números, vai ver o que faz sentido, tá certo? Mas com esse racional que você entende qual é a relação que as empresas estão olhando, tá? Quando você olha para CAC, para custo de aquisição, você passa a olhar, é uma métrica financeira essa, que você passa a ter um olhar colocando o cliente no centro de todas as coisas. Então, cara, é muito positivo você olhar desta forma, mas já exige um nível de maturidade das empresas um pouco maior, né? Até porque ela, nesse exemplo aqui, ela está gastando R$300 para só gerar de receita líquida 150. Então, ela já precisa ter um pouco de caixa, por exemplo, né? É uma operação já um pouco mais complexa. E aí, eu vou trazer aquele exemplo ali, como é que as pessoas vão avaliar os canais, tá certo? Então, é a mesma visão ali do Analytics. Então, eu tenho um tráfego direto, só que aqui você já está olhando para o número de clientes que trouxe, né? Você já não está olhando tanto ali para qual foi a receita que foi gerada, né? Eu não coloquei receita aqui, mas, né, você poderia ter um ROAS aqui, né? Aqui você já está olhando para o número de clientes, né? E qual foi o LTV médio desse canal e qual foi o CAC. Então você passa a ver o LTV e o CAC por canal. Você começa a ter relações muito diferentes, né? Então, um exemplo aqui, né? Mais uma vez, você vai ter aqueles casos também de um canal que tem um CAC absurdamente bom, porque, né, aqui você gastou, sei lá, R$1 em outras, né, que é praticamente nada da sua verba, vendeu um LTV de 900, mas só teve 8 clientes, né? É uma proporção muito pequena. Então você vai, mais uma vez, você vai olhar LTV sobre CAC aqui e vai ver quais são aqueles canais que são mais acionáveis. Então, nesse exemplo aqui, aparentemente a busca orgânica ela poderia receber investimentos para, enfim, gerar mais, fazer mais aquisição de clientes. Mas aqui entra a variável tempo, entra a variável que a busca orgânica precisa de uma série de entendimentos de implementação, uma maturidade maior. Mas você vê, isso daqui é 2.0 mesmo, são métricas 2.0, você já passa a ter uma sofisticação um pouco maior. E o LTV, pessoal, vem aqui, especialmente quando a gente pensa em recorrência. Então, uma agência tem um negócio recorrente, não existe um FII mensal que a pessoa paga todos os meses, ou um SaaS, que você paga uma assinatura, ou Netflix, que você paga uma assinatura. Vem uma nova métrica chamada churn, que é a taxa de saída. Ou seja, dentro de um mês, quanto por cento dos clientes saíram? Um bom target de mercado é 2%. Né? Então, 2% dos clientes ao mês, né, ou dentro de um período, saíram da empresa. Mas olha qual que é o impacto disso daqui.
né? Em um ano, se 2% saíram, você tem 24% da receita dos clientes que saíram. É bastante coisa. Então, é normal a empresa ter essa rotatividade de clientes. Mas o positivo é você conseguir manter, né, o máximo possível essas pessoas, porque são elas que vão gerar a rentabilidade. Então, com o churn aqui, olha só isso aqui, pessoal. Se você tem 8% de churn, você perde praticamente todos os seus clientes ao longo de um ano, né? Às vezes parece que não é muita coisa, 8%, mas 8% é praticamente 100, né? Então, você bateu aqui, opa, deixa eu ver se eu consigo chegar em 9, né? Passou de 8, pessoal, já teve tudo isso daí. Um churn alto como esse, cara, é softwares e produtos que não tem o product market fit bem definidos, vão passar por isso daí. Então, né, até com essa métrica, enquanto você não tem um churn controlado, às vezes nem vale a pena você investir em aquisição, né, porque vai ser caro para trazer o cliente, esse cara vai embora, né? Então, você vai trabalhar esse churn. Um churn baixo, ele está correlacionado com o quê? Com o NPS. Eu não fiz aqui uma correlação, uma implicação aqui, né? Mas pode estar, né? Você analisando os números internos, provavelmente você vai encontrar aí uma correlação, tá certo? Então tá aqui. Dentro desse modelo de métricas 2.0, vai ser feita uma análise de cohort. O que é análise de cohort? Aqui a brincadeira começa a ficar muito interessante. Um cohort, ele nada mais é que uma safra de cliente. O que é uma safra de clientes? Pensa clientes que entraram em um determinado período e também em um determinado canal. Então eu poderia ter aqui, por exemplo, né, um cohort, poderia chamar SEO. Né? E aí teria no mês 1, né, quanto por cento dos clientes permaneceram. Tem que ser 100%, né? Porque o cliente não pode não ter gerado uma venda no mês em que ele comprou. Então, o primeiro mês ele sempre vai ser 100%. Deixa eu voltar aqui. Né? E aí a gente vai vendo no segundo mês. Puxa, a retenção já foi para 45%. E assim vai. Você vai acompanhando. Né? Esse churn aqui está muito alto. Né? Você vê que um ano depois já perdeu quase tudo. É um churn na casa de uns 8% mais ou menos. Né? Já não tem mais nada. Mas repara, né, que na linha 2 já houve um controle maior, então o churn no mês 11, que é quando tem a informação, já caiu para 4%. Então, fazendo essas análises aqui, você pode ir melhorando o seu churn olhando mês a mês a safra. Né? Existe uma probabilidade, né, de que se você retém mais pessoas no mês 2, que lá na frente a sua retenção vai ser maior, porque você garantiu a satisfação ali. Então, em qualquer empresa de assinatura, de mensalidade, o começo ele é muito crucial para o negócio. Se você assina Netflix, você não consegue, assistir a uma série, a um filme que você queira, não consegue estar satisfeito, você provavelmente vai cancelar. Isso daí é um churn, tá certo? Então, a gente vê aqui as métricas 2.0, e aí ela vai ter também as suas problemáticas ali, tá? Já é muito mais sofisticado, um modelo mais sofisticado. Esse modelo é o que as empresas mais avançadas estão trabalhando hoje. As empresas mais maduras conseguem ter essa visão de CAC, LTV, mas existem ainda alguns problemas. Os dois modelos anteriores, eles têm um problema simples e óbvio, que é eles não consideram a jornada do cliente. Ou seja, não consideram a jornada multicanal. É como se eu tivesse feito um investimento ali de busca orgânica, por exemplo, e a busca orgânica fosse total responsável pela venda daquele cliente, pela aquisição daquele cliente. Esse modelo acima também não considera o impacto de um offline de canais ocultos e invisíveis na jornada. Por exemplo, o WhatsApp. Ninguém tem informação do que
terceiros falam no WhatsApp, não estou falando no caso de WhatsApp, num canal do seu time de vendas, né, que você tem a informação, mas imaginam que 2 potenciais clientes conversam no WhatsApp dele e isso influencia muito a venda. Ou boca a boca, pessoas que indicam, que falam, né? O boca a boca, você vai ter vários estudos aí apontando como o principal fator de compra. No modelo anterior, nem se fala disso, não tem isso daí, tá? Muito voltado ainda para o Analytics. Depois, o modelo anterior, ele não mede o impacto de cada canal no funil. O que você vai ter muitas vezes? Que um canal é bom para gerar uma descoberta da sua marca. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você fazer anúncio na televisão torna a sua marca rapidamente muito conhecida. Mas talvez a TV, no caso seu, não seja um bom canal de aquisição. E aí você vai usar talvez a busca paga para fazer a conversão. Mas o ponto é que talvez sem a TV, a sua busca paga não funcionasse, né? Então, nem precisa de TV, né? Na prática, você vai ver muito caso, por exemplo, de dentro dos próprios canais online mesmo, os canais orgânicos, eles são muito bons para gerar demanda para as pessoas conhecerem, mas eles não são tão bons canais de conversão, né? Às vezes a gente fala de um termo que é opa, criação de demanda, né? O que é criação de demanda? O que gerou demanda para o seu produto, para sua marca, né? Então, às vezes foi a busca orgânica. Você que está assistindo esse meu vídeo, provavelmente você passou pelo LinkedIn ali, então você conheceu o Diego Ivo, conheceu a Conversion a partir do LinkedIn. Mas vamos supor que você fosse, né, você vai ter depois a captura da demanda. Vamos supor que a gente fosse capturar a demanda, ou seja, capturar as pessoas interessadas em comprar da gente através de remarketing, né, ou através da busca orgânica, né? Para no nosso caso, por exemplo, o canal criador, captura de demanda é busca orgânica, porque a pessoa vai digitar a conversion lá no Google, e o canal de criador de demanda, o LinkedIn e a busca orgânica para a gente, né? Mas se você olha lá no GA, só vai aparecer a busca orgânica. Ou seja, esse modelo ele não é capaz de fazer atribuição. Diego, mas o Google Analytics 4, ele agora tem um modelo de atribuição data-driven e tal. Beleza, ele pode melhorar alguma coisa, mas ele só vai melhorar a correlação de canais dentro do seu próprio site. Continua tendo muita coisa importante fora do seu site, que o GA não tem como saber. Não tem como você usar a atribuição ali. E outra coisa, o GA ele não separa o comportamento do tráfego. É muito diferente um tráfego de busca orgânica, a pessoa que busca pela sua marca, ou a pessoa que busca por um produto que você venda, ou a pessoa que busca sobre uma dor, sobre um conteúdo. São 3 comportamentos muito diferentes e todo mundo resume a um único canal. Não faz sentido, entendeu? Só que sair disso daí é também muito difícil, é muito fácil falar que existe o problema, né? Acho que todo mundo que está no que eu chamei ali de métricas 2.0 sabe o problema que existe, né? Eu converso com gestores de marketing, né? Eles falam, poxa, a gente mede assim e tal. Estava falando recentemente com uma pessoa. Não, eu meço primeira vez o primeiro clique e o último clique e pondero esses dois para entender quais são os canais que mais contribuem. Porque, mas você dentro do canal você não vê se foi busca de marca ou não. Não, eu não vejo. Então ali você já tem uma diferença bastante grande. Porque você sabe que é um problema. Isso, poxa, claro que eu sei isso aqui. Como fazer atribuição, né? É um desafio muito grande. Você vai entrar depois também que nas organizações, muitas vezes, você tem uma área de performance, você tem uma área de institucional, de branding, que tem objetivos diferentes que elas não se conversam. Enfim, tem uma série de problemáticas em torno disso daí. Mas o que eu posso dizer hoje é que atribuição é o maior desafio do marketing e sinto muito. Eu não vou resolver esse problema hoje, mas eu pretendo te dar ferramentas para que você possa pensar em como lidar com isso daí, tá certo? Aqui, a primeira ferramenta, a primeira métrica que eu gosto bastante é o Share of Search. O que é o Share of Search? É basicamente o Google Trends. Então, você tem lá, cadê?
Deixa eu ver se não está aqui. Você tem as buscas pela marca no Google Trends. Eu peguei aqui um exemplo de marcas esportivas, né? Então, Nike, Adidas, Puma e Umbro, né? Você pega ali, é no Google Trends mesmo, os pontinhos ali, né? Você pode pegar de um mês, você pode pegar de um período, você coloca aqui e você vai ter essa parcela de buscas, né? Nada mais é que a buscas de marca dividido pela busca de todas as marcas. Tá, Diego, por que essa métrica é importante? Cara, por uma seguinte e simples razão. Quando as pessoas buscam por uma marca, elas têm uma probabilidade alta de quererem comprar ou de já serem clientes. E um estudo de Les Binet aponta que as pessoas, que o Share of Search está correlacionado muito fortemente com o market share, né? Então, esse gráfico aqui de Share of Search, né, na verdade, o que o estudo fala é que é preditivo, né? Então, quando eu tenho um Share of Search, em algum tempo futuro, eu vou ter o market share refletindo aquele dado. E, cara, é uma forma muito boa de acompanhar o interesse pela sua marca. Porque também uma coisa, em marketing, a gente vai lidar com a demanda do mercado. Então, se o mercado ele não tem demanda suficiente, vai ser um mês ruim, né? Um mês de fevereiro, cara, tá baixo para todo mundo. Então, você só olhar a tua receita de fevereiro, poxa, tá ruim. Mas se você olhar a sua participação de mercado, se você teve uma receita mais baixa em fevereiro, mas você aumentou a sua participação de mercado, cara, pode ser uma notícia sensacional. Especialmente se você conseguir manter para os próximos meses isso daí, né? Então, é muito barato também, eu uso bastante. Eu uso bastante essa métrica, eu já construí diversos cases de sucesso. Só que, como é que eu uso essa métrica? Eu vou pegar no Google Trends, né, vejo o gráfico ali. Como é que a gente pode analisar o Trends? Vou, né, pegar aqui um exemplo, imagina que é o gráfico do Trends. E ele está uma análise muito baseada em correlação. Então, por exemplo, vamos lá. Aqui eu tive um aumento, né? O que aconteceu aqui? O que houve de diferente? Tanto fator interno quanto externo. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Fevereiro de 2019 é uma campanha do Neymar. Novembro de 2019 é uma campanha de Cristiano Ronaldo. Março de 2020 é uma campanha de e-commerce na TV. Então, você vai vendo quais foram as ações que você foi fazendo ali e como a sua parcela, a busca pela tua marca foi aumentando. Isso aqui é um print do Google Trends. Eu geralmente o que eu faço, eu tenho o share mensal. Então, o meu cliente ele tem 40%, concorrente X 35%, concorrente Y 20%. Eu vou vendo isso mensalmente e vou vendo quais são as mudanças, porque olhando o share mensal, ele não está suscetível a essas mudanças aqui. Poxa, esse mês aqui tá bom ou ruim para essa linha azul? Ah, parece que tá muito bom, mas ó, todo mundo subiu. Então, talvez seja simplesmente uma sazonalidade do mercado. A gente tem que estar muito atento à sazonalidade, né? A sazonalidade ela não é a responsável pela venda. Depois a gente vai chegar aqui, né? Então, como que a gente vai saber quais são os canais que estão contribuindo para a venda? No Analytics, eu consigo ver quais foram os canais responsáveis pela conversão. Tudo aqui poderia ser muito mais complexo, mas eu quero trazer uma visão simples e direta. O que eu proponho aqui é a gente utilizar uma métrica chamada autoatribuição. O que é a autoatribuição? É você perguntar para o cliente como ele te conheceu, tá? Então, uma pergunta, um formulário aberto, tá? Pessoal, sempre usar o campo aberto no formulário. Como você conheceu a nossa empresa, o nosso produto ou serviço? Ele vai responder, né? O problema é que cada pessoa vai responder de um jeito diferente. Eu conheci pesquisando, ele vai falar, pesquisando no Google, o outro vai falar Google, o outro vai falar Bing. O que você tem que fazer? Você precisa tabular isso daí, né? Para você chegar a um resultado em que você tem os dados agregados, porque é um dado muito desestruturado, o campo aberto, mas é um dado que é muito qualificado. Você precisa tornar esse dado estruturado. A boa notícia é que você pode fazer isso também com o chat GPT. Dá para acelerar algumas coisas, ele não é perfeito, exige uma revisão manual. Tem algumas outras plataformas que eu estou testando que estou tendo até um pouco mais de resultado, que
o ChatGPT, mas você tem que tabular isso daí. E aí você vai chegar aqui e vai ter essa visualização. Ah, Diego, mas é a mesma visualização de canais lá de cima. Sim, só que com um comportamento diferente aqui. Eu já estou pegando a pessoa mais no topo do funil. Eu estou pegando o canal que contribuiu para a pessoa conhecer. Então eu posso, por exemplo, dividir o meu CAC nessas duas formas. Eu vou falar, olha, então o Google, olha só a participação que ele teve aqui, 39%. Poxa, e vamos supor que lá em cima Google seja muito pouco, então vou tirar um peso dali. Você tem um problema aqui também, que é que você não tem uma separação de pago e orgânico, né? Porque às vezes a pessoa fala, vi um anúncio seu. Tá? A pessoa fala, muita gente fala. Mas não é tão simples a pessoa, quando ela fala, vi você no Google pago, vi você no Google orgânico. Ela vai geralmente falar Google. E aí você tem que entender o comportamento do seu usuário. Né? Você vai falar YouTube ou vai falar TikTok. Ela falou, você tem uma participação grande de TikTok, você faz pago no TikTok, faria sentido, aí você vai entendendo, você vai modelando de acordo com o teu negócio o que faz ou mais ou menos sentido. Então, pessoal, as métricas 3.0, elas não são... eu tinha vindo para baixo o Trends. Elas não excluem as outras, mas elas são complementares, né? A ideia aqui é ter uma visão, acho que um pouco mais estratégica de como o negócio está indo e como os canais eles estão contribuindo para gerar conhecimento de marca, né? Uma forma mais sofisticada de buscar a atribuição. Vai continuar problemático, vai continuar sendo um desafio, mas você precisa dar esse passo aqui para as métricas 3.0 que eu chamo. Então, pessoal, você tem que usar as métricas com um objetivo claro, com um sentido claro. Por exemplo, o LTV, a visão de LTV ele pode ser ótima para o negócio. Então, né, entendo que vai ter essa receita aqui no longo prazo, entendo que eu posso pagar isso para trazer um cliente. Mas, ao mesmo tempo, um LTV sobre CAC pode ser péssimo para o fluxo de caixa. Né? Imagina que a empresa ela não tenha caixa. Então, naquele exemplo anterior que eu dei, você está gastando R$300 para cada 150 de receita líquida. Imagina que você faz isso com 1.000 clientes. Tem 150 mil de investimentos de marketing que tem que vir de algum lugar. Como que a empresa está gerando isso daí? Né? Então, não existe uma métrica que vai funcionar para todo mundo. Você tem que entender o que funciona para a sua realidade, para a maturidade do negócio. O que eu acredito é que a gente sempre vai acabar usando um mix de todas essas métricas, né? Às vezes eu estou no 1.0 ali, porque eu quero uma informação um pouco mais simples. Às vezes eu estou no 3.0, porque eu estou analisando de fato como é que estão os meus investimentos, como é que estão o meu aporte. Em outros casos, estou no 2.0, não, cara, estou olhando para a CAC aqui, o lifetime value meu ele já é muito estabelecido, eu tenho essa verba, então vou trabalhar para reduzir simplesmente o meu CAC. Então vai variar de caso a caso. A métrica, como eu disse, ela não é uma verdade, ela é uma tendência que você tem que usar de acordo com o seu negócio, de acordo com o seu contexto. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui meio que de paraquedas, me segue lá no LinkedIn, basta digitar Diego Ivo, linkedin.com/in/Diego Ivo. Eu não sei quem lembra as URLs das coisas, eu lembro, não sei se porque eu trabalhei muito com SEO. No Instagram eu estou com @Diego Ivo. E se você precisar de SEO, quiser tornar a busca orgânica o seu principal canal de vendas ou simplesmente aumentar a importância da busca orgânica para você, fala com a Conversion, agência líder em SEO no Brasil. Eu sou fundador de lá e o nosso time com certeza vai trabalhar para te ajudar. Espero que vocês tenham gostado desse material, que tenham entendido essas visões de métricas, que tenham aproveitado bastante e que principalmente tenham aprendido a pensar. Eu quero que vocês pensem as métricas, não quero que vocês usem as métricas porque elas são famosas, porque elas são boas. Pensa qual que é o impacto, qual que é o significado de cada uma delas,
qual que é o significado para o seu negócio. Pessoal, uma alegria estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam para mais conteúdos e a gente se vê por aí. Um abraço.